Medo das doenças. Por certo, você conhece um grande número de pessoas que têm mania de doenças. Outras tantas pessoas não têm mania de doenças, mas vivem falando de enfermidade, de mortes e de remédios. Conheço ainda pessoas que têm tanto medo de doença a ponto de passar o tempo todo falando em doença. Lembre-se daquela lei da mente: o semelhante atrai o semelhante. Pensamentos de doenças atraem a doença. Coloque-se sob a proteção divina e crie a imagem permanente da saúde. Imagine-se sadio todos os dias e a doença não entrará em seu corpo. Sua imagem original e verdadeira é sempre perfeita. Por isso, mantenha-se ligado nessa imagem verdadeira. Não faça existir aquilo que não existe. Risque fora a doença da sua mente e ela desaparecerá da sua vida. Medo de perder a liberdade. Conserve a sua mente límpida e tranquila. O seu mundo é sua mente e na sua mente só você pode mandar. Portanto, mesmo entre quatro paredes, você pode sentir-se liberto e feliz. A liberdade é um dom interior que lhe pertence. Use-o. Ninguém pode roubar a sua liberdade a não ser você mesmo. Nunca esqueça que você é dono do universo. É o rei da criação, portanto pode estar num lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem dimensões divinas. Irradie pensamentos de boa vontade, de harmonia, de paz, de bom entendimento e de fraternidade. E esses pensamentos expulsarão toda e qualquer possibilidade de perder a liberdade. Sinta-se sempre protegido divinamente e ninguém lançará a mão contra você. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Atos 18, 10. Medo de perder o amor. Este medo produz uma série de distúrbios e tira a paz de espírito. Se vocês dois se amam, são como duas metades que se juntam de forma tão unitária que ninguém pode separar, a não ser vocês mesmos. Cultivem então o amor, doem-se mutuamente, mantenham a vida dessa flor maravilhosa e o amor continuará até o fim dos tempos. É dando que se recebe. Dê amor a mãos cheias e com toda a largueza do seu coração e estará enriquecendo e estreitando cada vez mais o seu amor. Você nunca perderá o amor do seu coração. Se o seu namorado se foi, se o seu noivo se foi, saiba que você pode perder o amor de outra pessoa, mas jamais perderá o amor. Este sempre existe em você, é inesgotável e tende, por sua própria essência, a encontrar a sua outra parte. Não se feche, pois, na solidão e nem viva trancado de medo de perder o seu amor. Dê vida ao seu amor, ao invés de sufocá-lo. É na liberdade, por incrível que pareça, que o amor mais se desenvolve. Envolva o seu amor num círculo de proteção divina e descanse. Medo da velhice. A velhice é fruto do seu pensamento. Se você mantiver a sua mente límpida, jovem, aberta às inovações da vida, você não entrará no estágio da velhice. Seja um jovem de 80 anos e todos adorarão você. A velhice é a madrugada da sabedoria, é o momento culminante da grandeza interior. À medida que os anos avançam, você passará a contemplar o mundo de um pedestal mais alto. E na proporção em que diminuem os seus espaços exteriores, aumentam consideravelmente os espaços interiores. Então, nada há para se perturbar. Seja feliz, jovem, alegre, benquisto, agradável, envolvente, atraente, simpático e querido, em qualquer idade. Você está aprendendo neste livro a beber o elixir da eterna juventude. Medo da morte. Por que você tem medo da morte se a morte não existe? A sua vida não é o seu corpo. A sua vida é o seu espírito e o seu espírito é eterno, é perfeito, nunca morre. A sua vida é.
Aquele que crer em mim viverá eternamente, já afirmou Jesus. Nada morre em você, nem seu espírito e nem seu corpo. Seu corpo é energia e se transformará em outro tipo de energia. Além disso, através de inúmeros depoimentos de pessoas que haviam morrido clinicamente e que voltaram a reviver, sabe-se que todos gostaram da nova experiência e sentiram-se maravilhosamente bem na outra dimensão. Não tenha medo, pois esta será uma experiência fascinante que não significa morte, porque morte não existe. Medo de assaltos. São incalculáveis as pessoas que têm medo da escuridão, de assaltos, de bandidos. Lembre-se que o medo é um pensamento forte, emocionalizado e que atrai a realidade. Coloque-se todos os dias sob a guarda e a proteção divina e nunca mais poderão acontecer acidentes e assaltos com você. Quando você disser com fé e absoluta certeza interior, Deus está dentro de mim, me guia e me protege, você estará sendo protegido, de tal forma que nada e nem ninguém poderá prejudicá-lo. Ao mesmo tempo, você estará sendo guiado divinamente, de tal sorte que Deus, que sabe tudo e sobre todos, e que sabe onde está o perigo, há de guiar você por onde só lhe aconteça coisas boas. Deixe para trás os medos de assaltos, envolvendo-se sob a guia e a proteção divina. Pela lei do pedi e recebereis. Só lhe acontecerão coisas boas na vida, onde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Medo de cobras e de bichos. Lembre-se que o homem é o rei da criação. Todos os animais foram criados para obedecerem a você. Os animais hão de ver em você a imagem de Deus, que os criou. Por isso, não judie dos animais domésticos ou selvagens. Domine-os e mande-os saírem da sua presença, e eles obedecerão. Sinta-se grande, dono da criação, pois você é a própria presença divina, manifestada aqui na Terra. Tenha a mente convicta e elevada. São Francisco de Assis não convivia com as aves e animais. Daniel não esteve nas covas dos leões, que nada lhe fizeram de mal. Ligue-se em Deus confiante e você será sempre protegido. Medo de ser passado para trás. Puxa vida, como certas pessoas têm medo permanente de serem enganadas nos negócios, nas transações, nos contratos. Ponha na cabeça essa verdade: ninguém pode prejudicar você a não ser você mesmo. Emerson disse com razão: os homens sofrem ao longo de toda a sua vida por causa da superstição tola de que podem ser ludibriados, mas é impossível a um homem ser ludibriado por alguém que não seja ele próprio, assim como é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Existe em todas as nossas transações um terceiro elemento comanditário. A natureza e alma de todas as coisas incumbem-se da garantia do cumprimento de todos os contratos, de maneira que um trabalho honesto não pode ser desperdiçado. Se você servir a um ingrato, trabalhe com redobrado afinco. Faça de Deus um seu devedor. Todas as atitudes serão recompensadas. Quanto mais tardar a paga, tanto melhor para você, pois a taxa habitual desse erário são os juros dos juros. Medo de não casar. Hoje em dia, devido à liberalização da mulher e sua independência econômica, este medo já está bastante limitado a um número cada vez menor de pessoas. O medo de não casar era um desastre porque levava a pessoa a escolher às pressas ou aceitar o que lhe aparecesse na frente. Mas veja bem, nós vivemos num mundo de dualidade. Se alguém deseja comprar uma casa, por exemplo, existe alguém que tem uma casa para vender.
Se alguém deseja ter saúde, existe uma força capaz de gerar saúde, assim por diante. Isso significa que se você deseja ter um amor na vida, existe alguém que deseja amar uma pessoa exatamente como você. Você é como uma metade que está atraindo a outra metade, cuja união e fusão formam uma unidade perfeita. Só o que você precisa fazer é atrair o seu amor para você. Use a sabedoria infinita que está no seu âmago e que sabe tudo sobre todos para atrair para você o verdadeiro amor de sua vida. E assim acontecerá. Medo do fracasso. Este medo geralmente está condicionado por uma experiência que não foi bem sucedida. Se um negociante não teve êxito ao abrir a sua primeira loja, cada vez que tenta abrir outra loja, sente-se invadido por um temor infundado de fracassar. Ele estudou bem o negócio, os dados apresentaram ótimas perspectivas, a loja vai indo bem, e ele sempre assustado e pressentindo a iminência de algum fracasso. Mude desde já essa mentalidade. Se você é uma pessoa assim, ligue sua mente no sucesso e terá sucesso. O negócio que você abriu agora é outro negócio, nada tem a ver com a situação anterior. Para você criar uma imagem positiva mais forte, fixe sua mente nos negócios que lhe deram bons resultados. Vá em frente com coragem, entusiasmo, dinamismo e inteligência. Ponha na cabeça que foi talhado para o sucesso e sinta-se uma pessoa bem-sucedida. Você é um vitorioso. O pensamento positivo atrai a realidade positiva. Use as suas energias para progredir e confie na sabedoria infinita que habita sua inteligência. Há dias uma jovem me contava que levava 15 dias para fazer compras em São Paulo, para sua loja, pois estava sempre assustada e temerosa de comprar produtos que ficassem encalhados. Hoje ela aprendeu a confiar na sabedoria infinita do seu ser, pede com toda a fé para que ela a guie nas compras certas e o resultado é que está comprando em menos de uma semana e as vendas são bem-sucedidas. Paramos por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho da notificação, comentem. Vejo vocês até lá. Tchau, tchau.